Olá pessoal, gostaria de conversar com vocês sobre o que está por trás desse ambiente hostil que se tornou a universidade para o cristão, para o conservador, por que nesses ambientes aqueles que defendem uma ideia livre são tão ferozmente atacados pelos grupos de alunos comunistas que dominaram o espaço acadêmico da universidade. Portanto, que nós saibamos o porquê dessa chamada queda da universidade contemporânea. Até porque isso é um processo histórico e mesmo deliberado de subversão cultural em que essas instituições mergulharam e deixaram de ser, em grande parte, centros de busca pela verdade para se tornarem laboratórios de engenharia social e doutrinação ideológica. O ideal clássico de educação, que é focado na razão exercida sobre o conhecimento, e não apenas nisso, mas também na preservação do patrimônio da civilização. Isso é o que deveria fazer parte da universidade, mas tudo isso foi substituído por um modelo burocrático que visa a formação de quadros revolucionários. É muito triste nós enfrentarmos essa queda da universidade, de centros de saber a usinas de ideologia. A universidade deixou de ser o baluarte da civilização contra a barbárie para se tornar, e me permita dizer assim, em muitos casos ela passou a se tornar um instrumento de rebarbarização. Esse declínio ele foi impulsionado pela chamada longa marcha através das instituições. Não pense que isso não foi programado, não pense que isso foi por acaso. Essa é uma estratégia que foi concebida por Antônio Gramsci e Rudi Dutschke, que consistia em infiltrar intelectuais radicais nas universidades para transformar a sociedade de dentro para fora. Esses radicais, conhecidos por radicais com estabilidade, eles foram pessoas que foram egressas dos movimentos estudantis dos anos 60. E essas pessoas ocuparam as cátedras, os departamentos e passaram a utilizar o seu poder para excluir as vozes dissidentes. E não apenas isso, passaram a impor uma visão de mundo neomarxista, uma única visão de mundo na universidade. Como resultado deste movimento, o que nós temos é o que nós vemos hoje. Disciplinas tradicionais de humanidades foram canibalizadas por estudos de queixas. Tudo não passa de um grande movimento de estudo crítico de raça e gênero. Isso faz com que o movimento propriamente científico priorize o ativismo político e a vitimização em detrimento do rigor acadêmico. Como consequência, é o que acontece comigo hoje, que vocês estão sabendo. Nós vivemos uma intolerância, um ataque decorrente da intolerância no campus. É o fim do debate livre na universidade. A universidade atual, na realidade, encontra-se mergulhada em um estado de intolerância absoluta contra qualquer pensamento que não se alinhe à hegemonia comunista, à hegemonia esquerdista, à hegemonia marxista. Sob o manto da narrativa, o manto da tolerância repressiva, e um manto que provém das ideias de Marcuse, por exemplo, a esquerda ela justifica o quê? A esquerda, no seu âmbito acadêmico, justifica a supressão de discursos de direita, discursos cristãos, discursos conservadores, enquanto não apenas tolera, mas promove a militância radical, a militância esquerdista. Essa dinâmica instituiu o que eu chamaria de panóptico social. O que é isso? O que é um panóptico social no campus? É um ambiente de vigilância difusa e constante, em que as pessoas se autocontrolam porque sentem que estão sendo observadas. A universidade se tornou o lugar onde a vigilância mútua. Nós vemos a cultura do cancelamento e as declarações de diversidade. Funcionam, sabe como o quê? Como filtros ideológicos para barrar a aprovação de conservadores em concursos públicos, em teses de doutorado e com o fim de silenciar o verdadeiro debate livre. Palestrantes conservadores e cristãos de renome são frequentemente impedidos de falar sob ameaça de violência e assédio, enquanto o corpo docente não alinhado se refugia na autocensura, por medo de linchamento verbal, de linchamento em mídia social e medo de demissões mesmo, de expulsões. Em departamento de ciências sociais e humanas, a proporção de esquerdistas para conservadores e comunistas para conservadores chegam a níveis inimagináveis, de muitas e muitas dezenas para um, quando não há ninguém do outro espectro, da outra visão de mundo, não há diversidade. E os que ficam, alunos que entram, que são cristãos, e professores que têm a mínima coragem de se colocarem como tal, sofrem uma perseguição contra o seu cristianismo, contra a sua fé religiosa.
Dentro do cenário universitário, os cristãos e a fé cristã se tornaram alvos preferenciais de ataques sistemáticos. Tem uma obra clássica de William Buckley Jr., que é Deus e o Homem em Yale, God and Man at Yale. Desde aí que se denuncia que as universidades abandonaram Deus e passaram a tratar a religião como um amontoado de fantasmas e emoções. As universidades abandonaram o cristianismo, que foi responsável pela fundação de seus mais bem-sucedidos exemplos, como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. A universidade moderna, hoje opera como um verdadeiro culto à antirreligião. Um culto em que o cristianismo é retratado, na linguagem que usam, como uma espécie de força patriarcal e opressora que deve ser decolonizada, quando não totalmente abolida. É um verdadeiro horror que nós estamos vivendo. Os pais não querem mais mandar seus filhos para a universidade, porque os estudantes são frequentemente submetidos a um ambiente hostil, em que a crença genuína em Deus, a crença no divino, ela é constantemente ridicularizada como se fosse unicamente superstição. Essa é ridicularizada como se não fosse um elemento central da relação com Deus, fosse meramente uma superstição. Isso ao passo em que teorias ateístas, marxistas, teorias materialistas, elas são verdadeiramente impostas como verdades científicas inquestionáveis. Além disso, quando há um mínimo que for espaço para uma experiência religiosa, ela é aberta para a infiltração da teologia da libertação ou da teologia da missão integral, que busca esvaziar o conteúdo espiritual da fé, substituindo. If you understand English with subtitles, but you turn off the subtitles and understand nothing, this is for you. Do you know why this happens? O que é fé genuína por uma espécie de ideologia de luta de classes com roupagem religiosa, uma espécie de pregação de um evangelho da exploração. Isso é muito triste, que nós estamos vivenciando um ambiente sem tolerância, um ambiente que não respeita a opinião divergente, que não gosta do diálogo, que não se propõe à dialética de opiniões. Esse ambiente hostil, sem sentido, não gera uma sensação senão a do niilismo como uma espécie de estágio final. O desfecho dessa revolução, que é começada pelo marxismo ideológico, que é uma revolução cultural silenciosa que se dá na universidade, é mesmo o niilismo. O niilismo, a ausência de sentido, a ausência de vontade real, ocorre quando se destrói os pilares fundadores do Ocidente e se quer, a todo custo, nestes ambientes universitários, atacar a ordem moral transcendente. A universidade contemporânea criou um verdadeiro vácuo espiritual que está sendo preenchido pelos jovens desavisados, pelo ressentimento, pelo desespero. Para restaurar a sanidade na educação, é necessário que nós verdadeiramente resgatemos o que Russell Kirk, por exemplo, chamou de coisas permanentes. Temos que resgatar as coisas permanentes. Temos que resgatar o que é verdadeiro, o que é genuíno, o que se mantém. Temos que lutar pela regeneração do espírito e do caráter, rompendo com este simulacro ideológico que sequestrou a inteligência nacional. Que Deus possa verdadeiramente abençoar o Brasil, possa abençoar e proteger os jovens que entram nesses ambientes, para que eles possam estar blindados contra esta máquina hegemônica de destruição das pessoas. Temos que resgatar a verdadeira diversidade na universidade, temos que resgatar a verdadeira tolerância, temos que resgatar a verdadeira democracia. É num ambiente plural, em que as ideias diversas são respeitadas, que nós teremos, inclusive, o crescimento intelectual dos alunos. Este é o nosso desafio enquanto civilização daqui para frente, porque, do contrário, o que ocorrerá é um esvaziamento cada vez mais brutal da universidade como centro do saber, para que passe a abrigar unicamente massa de manobra estudantil a ser utilizada para interesses políticos maiores. Oremos pelo Brasil, oremos pela universidade e oremos principalmente pelos jovens que estão a ingressar neste ambiente. Que Deus abençoe poderosamente e um forte abraço.